terminou a novela Diego Aguirre. O Internacional deve oficializar nas próximas horas a saída do treinador. Enquanto isso, cresce nos bastidores a quantidade de nomes especulados a assumir o comando técnico do Colorado. No Grêmio, mais demissões e replanejamento de todo o departamento de futebol desde as categorias de base. As tratativas por GPR são retomadas e a situação de Douglas Costa. Vamos lá, pessoal, chegando aqui com últimas da dupla. Muito assunto pra gente tratar, muito prazer para quem tá chegando e ainda não me conhece. Eu sou Steph Borne. De segunda a sexta-feira eu trago aqui no canal do Esporte as principais notícias do dia pra gente começar o dia ligados em tudo que tá acontecendo na dupla Grenal. Antes da gente ir direto ao assunto, quero te pedir para te deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber sempre uma notificação quando a gente coloca um vídeo novo e deixar aqui no comentário quem vai ser o treinador do Inter, quem tu quer que seja o treinador do Inter pro ano que vem. Esse é um assunto muito delicado, porque, vamos direto ao assunto, finalmente terminou a novela com a Associação Uruguaia de Futebol, definido o comandante da Celeste será Diego Alonso. Diego Aguirre não foi contratado, portanto, ele deve ser desligado, demitido do Inter nas próximas horas. O Inter precisará pagar uma multa no valor de $1 milhão e aí sim liberar o treinador e pensar em quem será o seu treinador para 2022. E muitos nomes são especulados, tá? Nesse momento cresce muito a quantidade de nomes falados nos bastidores. A direção colorada não tem um consenso. Tem um perfil de treinador, um treinador ofensivo, um treinador vibrante, que seja aquele treinador energético na beira do gramado, e um treinador que seja experiente e que saiba utilizar a base. Esses treinadores que são citados muitas vezes nos bastidores por colegas da imprensa são os que eu trago aqui, tá? Vou citar primeiro o do Roger Machado, ex-Grêmio. Ele tem uma afinidade muito grande com o Grêmio, um histórico muito grande com o Tricolor, mas ele é um dos nomes que agradam a direção, porque ele é um treinador que é experiente, é um treinador que sabe lidar, conhece o mercado brasileiro, trabalha aqui há muito tempo, é um dos nomes falados, tá? Tem muita gente de dentro da torcida do Internacional, na verdade, que gostariam de ver o Roger Machado no comando técnico do Colorado. Mas tem outros nomes também sendo ventilados. O Vojvoda, que era a primeira opção, aparentemente, para o Internacional, não vem. O Vojvoda, ele tá contente no Fortaleza, ele renovou automaticamente, tinha uma cláusula de renovação automática caso o time se classificasse para a Libertadores, o que aconteceu. Então, ele deve permanecer no Fortaleza. O Internacional até deu uma sondada, houve um não, então ele permanece lá. Tem também outros nomes, como o de Eduardo Domingues, por exemplo, são alguns nomes dos ventilados. O Abel Braga, que é um desejo muito antigo da torcida, queria que ele voltasse, tem torcedor que não queria nem que ele saísse do Inter no início da temporada. Ele está assinando com o Fluminense, deve ser também anunciado nas próximas horas. Então há esse debate de quem vai ser o treinador do Inter para o ano que vem, mas a direção tem um perfil muito sério, um perfil de quem quer muita convicção no perfil, mas ainda não há um consenso em relação a nomes. Isso deve ser definido agora nos próximos dias. Em situação de jogadores, a gente trouxe aqui nos últimos dias, nos últimos da dupla, a situação do Patrick, ele que desabafou em redes sociais, digamos assim, foi criticado inclusive pelo presidente Barcelos em uma entrevista que ele deu a uma outra rádio, emissora de rádio aqui de Porto Alegre, mas fato é que o Patrick é um dos nomes que está sendo usado no Internacional para negócio. A gente ouviu o nome dele envolvido em uma possível troca por Marinho no Santos. A gente também ouve vindo da imprensa de São Paulo numa possível negociação com o próprio São Paulo, embora o Rui Costa, que é o executivo lá do São Paulo, negue, há essa informação de que o Patrick vá para um outro time. Também tem sondagens do México, é muito provável que ele vá mesmo para um time do exterior. O Patrick é um dos nomes que não deve permanecer no Internacional. Marcelo Lomba foi anunciado no Palmeiras ontem ainda, já tá tudo certo, não é mais jogador do Internacional. O Inter divulgou ontem uma nota dizendo também que o Saravia também não é mais jogador do Inter, ele tinha contrato de empréstimo até o final desse ano. Tudo aquilo que a gente já sabia
tá se desenrolando agora nesse final de ano. Uma possível chegada é a de D'Alessandro. Ele se despediu ontem lá do Nacional do Uruguai, ele ficou pouquíssimo tempo lá, foi reserva, fez poucos jogos, mas ele tem o desejo de retornar a Porto Alegre para fazer aí o Campeonato Gaúcho, encerrar sua carreira como jogador no Inter e aí assumir o cargo de coordenador técnico. Esse é o desejo do D'Alessandro. A direção do Internacional também não tem um consenso em relação a isso, mas a tendência é que o D'Alessandro volte a Porto Alegre para fazer a sua despedida aí com a torcida e tudo mais no Internacional. Certo? Vamos trocar de lado, vamos falar do Grêmio. O tricolor que anunciou mais uma leva de demissões. Leva não, né? Foram 2 pessoas que foram demitidas do departamento das categorias de base. Essas pessoas, de acordo com o Grêmio, fazem parte de uma reformulação que o Grêmio quer fazer tanto no departamento de futebol do time principal, quanto no departamento de futebol do time da base. Os nomes são o técnico Guilherme e o preparador físico Renato Gaeg. Eles foram demitidos do time sub-20 do Grêmio ontem ainda, na terça-feira. Essa reformulação que o Grêmio, que a direção do Grêmio pretende fazer para a temporada de 2022 vai envolver a base também. Nós temos ainda a situação do GPR. Ontem o Alavés deu para trás, porque disse que o Grêmio estava demorando muito para fazer a contraproposta. O Denis Abraão já tinha adiantado na coletiva na segunda-feira que ele tinha que ver alguns pontos dessa negociação pelo GPR, mas agora o Grêmio enviou a contraproposta oficial e a negociação deve sair. É por um contrato de empréstimo. O Grêmio queria até o final do ano que vem, até o final de 2022, o Alavés até a metade de 2023, mas isso deve ser acertado agora nos próximos dias e essa negociação deve sair. Indefinições ainda sobre o futuro de Rafinha e Diego Souza, ambos que tinham contrato até o final desse ano. O Grêmio ainda não definiu se vai permanecer ou não os 2 jogadores. Indefinição também sobre Cortez, que no início ele ia sair, depois o Grêmio retomou as conversas com o empresário. Então, essas coisas também que devem ser definidas nos próximos dias. E a situação do Douglas Costa? Douglas Costa, ele é um jogador envolvido em muitas polêmicas extra-campo, é um jogador muito caro para o Grêmio, dito isso pelo próprio Denis Abraão na entrevista coletiva. O Grêmio vai precisar reduzir o orçamento, reduzir a folha salarial, a ideia é reduzir até 60% da folha, então o Douglas Costa é um jogador muito caro. As sondagens de times da MLS, as sondagens de times do Catar, por enquanto só isso mesmo, e chega a informação também de que há sondagens do Atlético Mineiro, o Galo. Mas, de acordo com pessoas da imprensa lá de Minas Gerais e também pessoas que têm o contato mais próximo com os dirigentes do Galo, ainda o clube está esperando o término da temporada. Tem hoje a final da Copa do Brasil, que já tá com as 2 mãos na taça, né? Mas tem o segundo jogo da Copa do Brasil, então o Galo vai esperar esse término de temporada para dar uma revisada no elenco e aí sim fazer contratações pontuais. O Galo que estava atrás mesmo de um jogador na posição do Douglas Costa. O fato é que o Douglas Costa tem pouquíssimas chances, eu diria quase nada, eu diria praticamente nada, né? Chances de permanecer no Grêmio para o ano que vem. Essas definições que devem ser tomadas nas próximas horas, nos próximos dias, e aí o Grêmio ter uma ideia de time que começa a temporada do ano que vem para disputar aí a Série B. Certo, pessoal? Essas as principais notícias do dia em Grêmio e Inter, muitas especulações, mas a gente tá ligado e acompanha tudo que vai acontecer no Internacional e no Grêmio nos próximos dias. Muito ansiosa para saber como vai ser, quem vai ser o treinador do Inter, como vai ser se definir o futuro do Grêmio para o ano que vem. A gente fica ligado aqui na programação da Bandeirantes, da rádio, da televisão. Qualquer coisa, a gente tá de volta, senão a gente se vê nessa quinta-feira. Combinado? Até amanhã.